Olá pessoal, aqui estou eu de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho em História 11. Separa sua folha lá, História 11. O uso da linguagem e da memória. Isso é uma coisa que é importante a gente conhecer, porque se não fosse a nossa linguagem e a transmissão de mensagens durante muito tempo e a nossa memória para registrar tudo isso e o jeito de registrar as coisas que aconteceram no passado, hoje a gente não saberia de muita coisa. E a história ela é baseada nisso, no que as pessoas contam, no que elas viram no passado e vão passando de pessoa a pessoa. Então é muito importante a gente falar sobre isso, a linguagem e a memória. Pegou a sua folha? Tô te aguardando. Lembra sempre, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu nome, a data e a série. Por favor, não esqueçam, muito importante para a professora avaliar vocês. Ok? Pegaram lá? Então, acompanhe o texto com a professora, estou acompanhando aqui junto com vocês. Contar histórias é uma tradição antiga e varia de culturas no mundo. O que isso quer dizer? Que contar histórias não é uma coisa que é muito nova, muito pelo contrário, e nem antiga, ela é muito antiga. Tudo que a gente sabe hoje é porque alguém algum dia foi contando e isso foi passando de geração a geração para que hoje a gente pudesse saber isso. Foram feitos registros escritos, ou foi contada a muitas pessoas e essas muitas pessoas a outras muitas pessoas, para que essa história não morresse, não desaparecesse. E existem povos, gente, alguns povos, existem pessoas profissionais em fazer isso, que são pessoas mais velhas, que contam histórias de uma cultura de um povo para as crianças, para as pessoas mais novas, para que elas aprendam essas histórias e quando elas forem mais velhas, elas façam a mesma coisa. Profissionais, hein? Pessoas que fazem isso por profissão. Por que isso é importante? Para não deixar a história morrer. A história, ela deve ser viva. Principalmente quando são histórias verdadeiras da cultura de um povo, coisas que são importantes de lembrar, como guerras que enfrentaram, doenças que venceram. Olha que coisa, nós estamos vivendo hoje um capítulo da história, vocês sabiam? Vocês, quando forem mais velhos, vocês vão contar para os filhos de vocês, que vão contar para os netos de vocês e vão contar para os bisnetos de vocês que vocês viveram uma grande pandemia. E que essa pandemia foi causada por um vírus chamado coronavírus e apelidado de Covid-19, e que nós ficamos muito tempo em casa, em quarentena, sem frequentar escola, muitas pessoas sem trabalhar, muitas pessoas perderam o trabalho por conta disso, as empresas, uma situação muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas uma coisa que foi gravada na história, e que você vai poder dizer, eu estava lá, eu vi como foi. Eu assisti os jornais na televisão e as notícias dizendo que milhões e milhões de pessoas estavam morrendo com a doença. E o vírus não estavam conseguindo conter esse vírus. Que esse vírus veio da China. Você vai ter todas essas informações para passar para os teus filhos, para os teus netos, que não viram essa história. Então, gente, por isso que eu digo que as pessoas mais velhas, os idosos, eles já passaram por tantas coisas que nós não passamos e nós devemos aproveitar isso e conhecer essas histórias conversando com as pessoas mais velhas. Eu conheço algumas crianças que não têm muita paciência para isso, sabe? Ah, não, lá vem meu avô com aquela história. Gente, os idosos, eles são uma fonte de sabedoria. Eles sabem contar pra gente coisas incríveis que viveram. Incríveis. Os bisavós, nossa, eles passaram por guerras que nós não passamos. Eles têm coisas assim interessantíssimas para contar para vocês sobre política, sobre como as coisas chegaram ao que estão hoje. Então é muito importante a gente conversar com os mais velhos, porque esse exercício dos mais velhos passarem as informações para os mais novos faz com que a história não morra, que ela não desapareça, tá bom?
Então, os índios também têm esse costume, tá? De passar a história daquela cultura daquele povo para as crianças, e as crianças, ao crescerem, fazerem a mesma coisa. Então, hoje nós conhecemos, gente, brincadeiras, por exemplo, piadas, lendas, muitas coisas que foram contadas há muitos anos atrás, de pessoas a pessoas e chegaram até nós. Vocês brincam de pega-pega, de esconde-esconde. Vocês acham que isso aí agora vocês aprenderam isso aí faz 5 anos na escola? Não. Isso já os avós de vocês já faziam. Eles já brincavam, e isso foi ensinando, brincar de amarelinha, brincar de jogo da velha. Então, isso veio de muito tempo atrás e foi ensinado de geração em geração. E é importante a gente saber que essa é uma fonte inesgotável de registro de memória. Porque se nós todos marcássemos e gravássemos e levarmos à frente tudo aquilo que a gente escuta das nossos familiares, sobre o tempo que eles viveram, as coisas que aconteceram no mundo, é muito legal. Para isso existem os canais documentários, tá? Se você tem televisão a cabo na sua casa, você vai ver muitos canais que são sobre documentários que contam fatos da história. Inclusive existem canais, se você tem na sua casa, aproveita para assistir agora na quarentena, um canal que se chama History. Tem o History e depois tem History 2. E eles falam de fatos, de coisas que já aconteceram há muito tempo atrás em vários programas durante o dia. É muito bacana de assistir. Você vai saber como as coisas aconteceram, como elas evoluíram, como chegaram onde estão hoje. Isso é muito legal, tá bom? Cultura é muito útil para a nossa vida. Bom, gente, a professora falou bastante sobre o texto. Eu dei uma pegada assim sobre tudo que está escrito aí, tá bom? Eu não vou fazer a leitura para vocês, eu quero que vocês façam a leitura de tudo isso e vão lembrando de tudo que a professora falou. Volta aí o vídeo se você tem dificuldade, não conseguiu entender. Volta o vídeo, escuta a professora de novo. A professora fala rápido, né? Porque o nosso tempo de vídeo é pequenininho aqui. Então, volta tudo, escuta tudo de novo se você precisar, pergunta para a professora. As atividades são pequenas perguntas a respeito do texto e perguntas para você fazer para sua família, para você pesquisar em sua casa sobre as histórias da sua família, sobre os acontecimentos da sua família, coisas que têm que ser passadas de geração em geração para que não sejam esquecidas, tá bom? Nós fazemos isso, vamos lembrar bem, principalmente por causa da nossa linguagem. Nós temos meios, né? Nós falamos, então a língua nos proporciona passar esse tipo de informação, tá? Essas informações orais, histórias orais contadas. A tecnologia hoje também nos ajuda muito, porque através da tecnologia hoje nós gravamos vídeos antigos, podemos rever, nós temos as fotografias que relatam coisas que já aconteceram e você bate o olho na foto, você se lembra de tudo que aconteceu naquele dia. Então a tecnologia hoje veio ajudar a linguagem a transmitir a história das coisas, né? E isso é muito legal. Responda direitinho o questionário, tenho certeza que você vai conseguir e qualquer dúvida, pergunte ao professor, estarei aqui para te ajudar. Tá bom? Até mais, gente. Grande beijo.